Oi pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Estou fazendo esse vídeo aqui para fazer a correção com vocês desse texto. Qual texto? Esse texto aqui, O Sirigaita, tá bom? Vou fazer a leitura aqui desse texto, é um texto bem pequeno, bem simples, tá bom? E aí depois a gente vai responder as perguntas. O título do texto, O Sirigaita. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Era uma vez um jovem siri muito sensível. Ele tinha uma grande vocação artística. O problema é que não sabia onde aplicar os seus talentos. Tentou tudo: pintura, escultura na areia e até mesmo escrever versinhos na beira-mar. Infelizmente, suas garras desajeitadas não conseguiam segurar nem pincel nem caneta. Então, o siri resolveu experimentar a música. Achou que poderia tocar qualquer instrumento. Começou pelo violão. Suas pinças enroscaram nas cordas. Tentou o piano. Não alcançou o teclado. Quando caiu o trombone, teve uma ideia de gênio. Descobriu que tinha nascido para tocar gaita. As duas patinhas seguravam o instrumento bem em frente à sua boca. O sucesso foi tamanho que ele até mudou de nome. Ficou sendo o Sirigaita. Virou um grande concertista e já tocou em muitos países do mundo, entre os quais a Síria e a Sri Lanka. Ficou tão famoso que acabou se casando com uma talentosa cantora lírica, chamada Siriema. Os dois formam um belo casal, que se apresenta em sensacionais duetos. O siri com a gaita e a siriema com o gogó, ambos bem afinados pela nota si. Quem escreveu esse texto, gente, foi Carlos Queiroz Teles, tá bom? E agora a gente vai para a primeira pergunta. Pergunta bem simples, todo mundo já sabe. Qual é o título do texto? A gente volta, tá aqui, né? O Sirigaita. Vamos para o número 2. Que vocação tinha o siri? Gente, essas perguntas, essas duas estão escritas no texto, né? Que vocação? Ele tinha uma grande vocação. Tá escrito aqui, ó. Ele tinha uma grande vocação. Qual? Vocação artística. Qual era essa vocação? Ele foi querer descobrir, né? Ele queria ser artista e acabou que ele descobriu que ele era bom para tocar gaita, tá bom? Mas no caso, que vocação era? Uma vocação artística. Onde ele aplicou os seus talentos? Olha aí, ele aplicou o talento aonde? Vamos voltar aqui. Descobriu que tinha nascido para tocar gaita. E aí ele aplicou o talento dele aonde? Ao realizar, né, ao manusear a gaita, certo? Ou seja, na música, tá bom? Também quem tiver colocado na música vai estar correto. Onde ele aplicou os seus talentos na área da música, tocando gaita. Essa pode ser a resposta. Por que ele se deu mal nessas tentativas? Gente, quando ele fala aqui onde ele aplicou seus talentos, ele queria o quê? Um talento artístico, beleza. A gente sabe que ele conseguiu fazer sucesso através da gaita, beleza. Mas antes disso, ele tentou outros objetos. E aí tem a pergunta número 4, que faz referência a isso. Por que ele se deu mal nessas tentativas? Aí é uma resposta muito pessoal, né? A gente pode deduzir que ele estava atrás de descobrir, né, qual era o instrumento que ele melhor tocava. Tanto que no texto diz assim, ó, achou que poderia tocar qualquer instrumento, né? Então, ele achava que poderia tocar qualquer instrumento. Então, ele foi atrás de ver, né, qual é o instrumento que ele melhor toca, certo? Vamos continuar aqui. Mais uma questão. Questão 5. Ao optar pela música, onde ele teve sucesso? E aí a resposta vai ser muito parecida com essa 3 aqui que eu estava falando, que é, ao optar pela música, ele conseguiu se identificar tocando gaita. A gente pode escrever uma resposta assim. Gente, a questão de interpretar o texto e escrever uma resposta é muito relativo, mas assim, relativo quando eu falo é relação ao texto, tá bom? Ao assunto, você tem que conseguir desenvolver uma resposta boa, certo? Uma resposta grande, uma coisa bem comunicada, tá certo? Uma coisa bem escrita, tá certo? Você tem que exercitar essa escrita dessas respostas. Por mais simples
certo? Que o texto pareça, você pode elaborar uma resposta bem elaborada, bem bonita, tá bom? Então essa é a nossa dica de hoje, tá certo? Para a gente conseguir fazer respostas boas, tá bom? E vamos para a próxima questão. Com quem o Sirigaita se casou? A gente olha lá no texto e tá bem escrito aqui, certo? Na segunda parte, o sucesso foi tamanho que ele até mudou de nome, ficou sendo o Sirigaita. Virou um grande concertista e já tocou em muitos países do mundo, certo? Ficou tão famoso que acabou se casando com uma talentosa cantora lírica chamada Siriema. Então essa daqui é a resposta da número 6, tá bom? Com quem o Sirigaita se casou. Tá certo? Então, antes de você colocar a resposta, você não vai simplesmente copiar conforme está lá no texto. Você vai dar uma introdução na sua resposta, né? Conforme leitura do texto, conforme foi compreendido através da leitura do texto. Gente, tem que ter um começo legal as respostas, tá certo? Para não parecer algo forçado. Algo, fiz de qualquer jeito, só copiei do jeito que está lá no texto e coloquei lá. Gente, não é para fazer isso. Quando você for ler um texto, leia com gosto, leia com vontade de entender o que está acontecendo, qual é o assunto que está sendo tratado ali, tá bom? Então, por hoje é só, tá certo? Até a nossa próxima videoaula, tá bom? Fiquem com Deus, não deixem de comentar, se inscrever e compartilhar com outros colegas, tá certo? Um abraço, bons estudos!